Muitos imaginam Jesus apenas nas páginas da Bíblia, mas e se eu te dissesse que os lugares onde ele andou ainda existem? E mais, ainda sussurram a presença dele? Há pedras que ouviram suas orações, árvores que testemunharam suas lágrimas, rios que tocaram sua pele e ruínas que ainda carregam ecos de milagres. Estes lugares não são apenas marcos históricos, são portais espirituais, territórios onde o céu desceu e deixou marcas eternas. Você já sentiu que sua fé estava fria, que precisava ver para voltar a crer? Esses 6 lugares da Terra Santa vão reacender algo dentro de você. Porque ao conhecer onde Jesus nasceu, cresceu, chorou, foi rejeitado, se entregou e venceu, algo muda, algo acorda, algo se alinha. Poucas pessoas conhecem o verdadeiro significado espiritual por trás desses locais. Muitos visitam como turistas, mas saem como estavam. Hoje, você vai ver como cada centímetro desses solos sagrados carrega uma revelação. E como esses mesmos lugares revelam algo sobre a sua própria jornada com Deus. Talvez você esteja em Belém, ainda esperando nascer algo novo. Talvez em Getsêmani, lutando com dores secretas. Ou quem sabe no Gólgota, tentando entender por que tanto sofrimento. Não importa, Deus também andou por essas estradas. E Ele ainda caminha ao seu lado. Alguns lugares não apenas guardam histórias, eles conservam ecos. Belém é um desses. Não importa quantos séculos passem, há algo naquela gruta que não se deixa apagar. Uma presença invisível paira no ar, como se o próprio céu tivesse segurado o fôlego para assistir à cena mais sagrada da história: o nascimento da luz. A Basílica da Natividade pode estar cheia de turistas, mas quem entra ali em silêncio, com o coração aberto, escuta mais do que vê. E pensar que o Salvador do mundo nasceu ali, entre animais e feno, não em um trono, mas em uma manjedoura. Isso muda tudo, não muda? Se o Filho de Deus começou sua jornada terrena na simplicidade e no abandono, por que insistimos em buscar reconhecimento e conforto? A encarnação foi um ato de rebaixamento divino, um sinal claro de que Deus prefere os lugares esquecidos para realizar promessas eternas. Talvez por isso, Belém ainda pareça um lugar onde o tempo dobra os joelhos. Há algo naquela pedra antiga que faz o coração tremer. Pessoas entram ali esperando ver uma caverna e saem sentindo que foram vistas por Deus, como se o olhar do menino ainda estivesse ali, olhando com ternura para cada alma quebrada que se aproxima. Belém é uma ferida curada, um útero santo, uma promessa que respirou. É difícil não se emocionar ao tocar o chão onde Maria deitou o Salvador, a mulher escolhida, a adolescente que disse sim, sem saber para onde aquilo a levaria. E, no entanto, seu sim mudou a eternidade. A vida cristã começa aí, quando dizemos sim, mesmo tremendo. Quando aceitamos carregar luz, mesmo dentro de grutas escuras. A fé não nasce no palácio, nasce no silêncio do anonimato. Nasce quando obedecemos sem aplauso. Quantas vezes esperamos um sinal grandioso de Deus, quando Ele prefere falar no som de um recém-nascido chorando? O Natal, antes de ser uma festa, é um chamado à humildade. Um lembrete de que o Salvador chega de forma inesperada, em lugares improváveis. Jesus não escolheu Belém por acidente. Foi ali, na casa do pão, que o pão da vida escolheu se revelar. Coincidência? Ou mais uma metáfora divina? A gruta que um dia foi abrigo para ovelhas tornou-se o altar do Cordeiro. E até hoje, quem entra ali com fome de sentido, sai alimentado com algo que palavras não explicam. Você sente que sua vida está escondida, pequena, esquecida por todos? Talvez seja justamente aí que Deus está prestes a nascer em você. Porque Ele ama os lugares onde ninguém mais olha. Ele habita nas manjedouras da alma, e quando Ele nasce, nada mais é igual. Belém nos ensina isso. Quando o céu toca a terra, o chão comum vira solo sagrado. Mas o lugar onde tudo começou também nos aponta para outro lugar,
onde esse menino cresceria e daria o primeiro passo para a salvação da humanidade. Nazaré o esperava, uma vila comum, mas prestes a se tornar o berço de um sim que mudou os céus. Nazaré, um nome que quase desapareceria da história se não fosse pelo mistério que ali começou. Quando se caminha por suas ruas, ainda se ouve o eco daquele momento em que o céu fez uma pergunta, e uma jovem disse sim. Não havia trombetas, não havia multidões, apenas uma adolescente, um anjo e o silêncio carregado de eternidade. Às vezes, as decisões mais divinas são tomadas nos quartos mais humildes. Maria poderia ter hesitado, poderia ter pedido mais explicações. Mas ela apenas respondeu: eis aqui a serva do Senhor. Que força habita um coração que se entrega assim? Nazaré nos lembra que os maiores milagres começam em lugares desprezados, com pessoas comuns. Ali, onde ninguém esperava nada grandioso, o céu plantou sua semente mais preciosa. Não foi em Jerusalém, não foi no templo, foi em Nazaré. Isso diz muito sobre o modo como Deus age. Ele evita os holofotes do mundo e escolhe corações que já vivem no esconderijo. E talvez você também se sinta assim. Esquecido, pequeno, cercado de tarefas simples, cuidando de filhos, tentando sobreviver. Mas foi exatamente nesse ambiente que Deus encontrou Maria. A casa onde Maria vivia ainda está lá. Suas paredes são simples, mas carregam um peso que o mármore não pode sustentar. E quem entra ali com reverência sente algo diferente, como se aquele sim ainda estivesse pairando no ar, esperando outro coração disposto a aceitar o impossível de Deus. Porque o mesmo Deus que chamou Maria ainda chama corações dispostos. Você já pensou que talvez o seu sim também possa mudar destinos? Talvez não o mundo inteiro, mas o mundo de alguém, o de um filho, de um vizinho, de uma alma à beira do abismo. Maria não entendeu tudo o que aconteceria, mas confiou. E isso foi suficiente para que Deus agisse. O mistério da fé começa assim, com passos que tremem, mas obedecem. Nazaré também é o lugar onde Jesus cresceu. O Filho do Altíssimo, correndo pelas ruas empoeiradas, ajudando José na carpintaria. Sim, o Criador, lixando madeira, o Eterno, esperando o tempo. Isso nos ensina que Deus valoriza o processo, que antes de operar milagres, Jesus aprendeu a esperar. Talvez seja isso que o céu espera de nós também. Quantos se sentem invisíveis, como Nazaré? Mas Deus não precisa que o mundo te veja, Ele só precisa que você esteja pronto para ouvi-lo. O sim de Maria fez com que o invisível se tornasse visível. E pode ser que, no seu silêncio, Deus também esteja preparando algo eterno. Não despreze sua Nazaré, porque foi ali que a salvação começou a tomar forma. E foi justamente dessa vila pequena e sem prestígio que ele partiu para cumprir sua missão. Seu próximo destino, Cafarnaum, um lugar que veria milagres, mas não responderia à glória. Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é, e sem saber qual o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você, e eu quero te ajudar a descobri-lo. Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus. Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. Cafarnaum, cidade à beira do mar da Galileia, onde a brisa carrega lembranças sagradas. Jesus a chamou de sua cidade, Mateus 9:1, e foi ali que ele curou, ensinou, expulsou demônios, mas também foi ali que encontrou o silêncio mais duro, o da indiferença. É possível ver milagres com os próprios olhos e mesmo assim não se render. Cafarnaum nos ensina que ver não é o mesmo que crer. Em Cafarnaum, o paralítico desceu pelo telhado e saiu andando. A sogra de Pedro foi curada da febre. Um centurião romano viu seu servo ser restaurado à distância. Mas apesar de tudo isso, Jesus declarou: "E tu, Cafarnaum, serás abatida até o inferno." Mateus 11:23.
palavras duras, ditas a um lugar que viu a glória e preferiu manter o coração fechado. Talvez isso soe familiar. Há pessoas que frequentam igrejas, conhecem as Escrituras, testemunham curas, mas vivem como se Jesus fosse apenas uma lembrança distante. Cafarnaum é o espelho de quem se acostumou com o sagrado. É o retrato de corações que já não se comovem com a presença divina, mesmo quando ela está diante dos olhos. As ruínas de Cafarnaum ainda estão lá. As colunas partidas, as sinagogas desfeitas. Um silêncio profundo cobre o solo que antes ouviu a voz do Verbo encarnado. E é como se aquelas pedras gritassem: tivemos tudo e deixamos escapar. Quantos de nós não estamos vivendo exatamente isso? Cheios de promessas, cercados de sinais, mas resistindo no íntimo. Há algo muito humano em Cafarnaum. O medo de mudança. Eles queriam os milagres, mas não queriam o arrependimento. Desejavam o poder de Deus, mas não a sua autoridade. Jesus incomoda. Ele quebra costumes, sacode estruturas. Cafarnaum não estava disposta a pagar o preço da transformação, e por isso afundou no esquecimento, como tantos corações mornos. Mas a beleza do Evangelho é que ainda hoje, mesmo entre ruínas, Deus pode reconstruir. Talvez sua fé esteja como Cafarnaum, paralisada, fria, acostumada com o sagrado. Mas Jesus ainda anda por aí, chamando, curando, libertando. E tudo pode mudar. Se você decidir não ser como aquela cidade que viu o céu e preferiu a sombra. Cafarnaum é um alerta, um sussurro divino que diz: não endureças teu coração. E se você sente que essa cidade se parece com sua história, ainda há tempo. Enquanto há fôlego, há esperança. Ainda dá para abrir as portas do coração e dizer: fica, Senhor, porque se ele permanecer, as ruínas florescem. E foi exatamente depois de ser rejeitado ali que Jesus se dirigiu ao lugar onde o céu se abriu com voz audível. O Jordão o esperava, e ali algo eterno tocaria as águas. O Jordão não é apenas um rio, é um véu entre o natural e o eterno. Suas águas já viram profetas, exércitos e peregrinos. Mas o que aconteceu ali com Jesus foi diferente. Ao descer as águas, o Cordeiro de Deus selou algo profundo. E quando emergiu, o céu se abriu. O Espírito desceu como pomba, e uma voz soou: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3,17. O invisível falou, e falou alto. Batismo para muitos virou cerimônia, mas naquele dia foi um ato de entrega radical. Jesus, que não tinha pecado, se fez pecado por nós. Entrou no rio para inaugurar o caminho da reconciliação. E o que foi que ele ouviu? A aprovação do Pai. Quantos de nós passamos a vida buscando a aprovação de pessoas, quando o céu só se abre para quem busca agradar a Deus? As águas do Jordão ainda estão lá, correndo, tocando as margens, recebendo os passos de fiéis que mergulham esperando encontrar o mesmo Espírito, a mesma voz. Talvez você seja um deles. Talvez já tenha sentido esse desejo de lavar a alma, de começar de novo. E o Jordão nos ensina que é possível. Não importa o que você carrega, o céu ainda pode se abrir. Mas cuidado, o batismo não é um fim em si, é um início. Jesus saiu dali e foi direto para o deserto. O Espírito o conduziu para ser provado. Isso nos mostra que ser cheio do Espírito não é garantia de facilidades, é um chamado à obediência. Muitos querem a unção, mas fogem do deserto. Querem o céu aberto, mas não querem abrir mão da velha vida. Quantos mergulham nas águas, mas saem iguais? Porque o Jordão não transforma quem entra de corpo, mas não entra de coração. João Batista gritava: produzir frutos dignos de arrependimento. Lucas 3:8. O batismo é símbolo, mas o arrependimento é raiz. Sem ele, o ritual é só um banho, mas com ele é renascimento. Jesus santificou as águas para que hoje elas ainda carreguem essa promessa. E mesmo que você nunca tenha ido ao Jordão físico, há um rio espiritual disponível, e ele corre onde há fé verdadeira, um coração contrito, um clamor sincero,
O Jordão de Deus pode correr dentro da sua casa, no seu quarto. No meio do choro, o céu se abriu naquele dia, mas ainda se abre. Toda vez que alguém diz, Senhor, eu me rendo, o Pai ainda responde com prazer, este é meu filho amado. Porque o amor de Deus é derramado sobre os que desistem de fugir, sobre os que entram nas águas não para serem vistos, mas para serem transformados. E quando saímos das águas com o coração limpo, somos levados ao lugar da rendição total, um jardim silencioso onde até as árvores testemunharam lágrimas de sangue. Getsemane nos aguarda. Há lugares que gritam, outros que sussurram, e há lugares que choram. Getsemane é um deles. Ali, entre oliveiras milenares, Jesus caiu de joelhos. Ali, o céu ficou em silêncio enquanto a terra gemia. Não havia multidão, não havia milagres. Apenas um homem em agonia, suando sangue e dizendo, Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade. Lucas 22:42. O filho estava decidindo morrer. As árvores ainda estão lá. Algumas, segundo especialistas, viveram o tempo de Cristo. Suas raízes tocaram o chão que absorveu o sangue da angústia. Um sangue que não foi derramado à força, mas por escolha. Getsemane não é um jardim bonito, é um altar. Um lugar onde a vontade foi crucificada antes do corpo, porque todo verdadeiro sacrifício começa na alma. Quem nunca teve seu Getsemane? Noite escura, decisões solitárias, orações que parecem não ultrapassar o teto. O jardim do Getsemane é onde a fé é testada em silêncio, onde o sim exige lágrimas, onde obedecer dói. É ali que muitos desistem, mas também é ali que os mais fortes se levantam transformados, porque quem vence em Getsemane, vence qualquer cruz. O que impressiona não é apenas o sofrimento de Jesus, mas o abandono. Os discípulos dormiam, o céu parecia calado, a angústia era tamanha que ele suou sangue, um fenômeno raro, chamado hematidrose, causado por estresse extremo. Isso revela que Jesus não era um mártir frio, mas um salvador que sentia, que temia, que sofreu por amor. E quantos hoje estão vivendo um Getsemane emocional, lutando com decisões que ninguém vê, carregando dores que não têm nome, chorando em silêncio enquanto o mundo dorme? A boa notícia? Jesus entende, porque já esteve lá. Porque naquele jardim ele se identificou com toda a alma angustiada e provou que, mesmo no maior medo, é possível dizer, seja feita a tua vontade. Getsemane nos ensina que obedecer nem sempre é fácil, mas sempre é poderoso. Jesus não fugiu, e por não fugir, salvou o mundo. Talvez você esteja diante de algo difícil, algo que pede renúncia, mas lembre-se, é no jardim da luta que nasce a vitória. Deus ouve orações entre lágrimas, e anjos ainda são enviados para fortalecer quem diz sim no escuro. Você pode ter sido traído, abandonado, incompreendido, mas não está só. Getsemane foi o lugar onde a dor não venceu a fé, onde o cálice foi aceito, e por isso o mundo foi redimido. Quando você estiver em agonia, lembre-se, há oliveiras que ainda testemunham que vale a pena confiar, mesmo quando tudo parece ruir. E depois de Getsemane, vem o Gólgota, o Monte da Cruz, o altar da vitória, onde a pedra da morte foi tocada pela eternidade. Gólgota, lugar da caveira, pedra de execução, solo manchado de sangue e promessa. Quem olha superficialmente vê apenas morte, mas quem contempla com os olhos da fé, vê o altar onde o amor venceu o inferno. Foi ali que o Filho do Homem, pregado entre dois ladrões, transformou a cruz, símbolo de humilhação, na ponte entre o céu e a terra. E mesmo hoje, aquela rocha ainda clama. A cruz não foi um acidente, foi um decreto divino. Ali, Jesus disse, está consumado. João 19:30. E com essas palavras, selou o destino da humanidade. Os pregos não foram o que mais doeu,
Foi o peso do pecado do mundo. Cada erro, cada traição, cada lágrima injusta, ele levou tudo. E o sangue que escorreu naquela pedra ainda fala, ainda redime. Hoje, Gólgota está escondido sob o mármore da igreja do Santo Sepulcro. Turistas passam, velas se acendem, mas poucos percebem o que realmente aconteceu ali. Debaixo daquela pedra, o céu tocou o inferno e venceu. Aquela colina, antes usada para execuções, tornou-se o epicentro da salvação. E mesmo coberta, sua memória continua viva. Você já se sentiu como Gólgota? Um lugar marcado por dor, rejeição, abandono? Saiba disso. Deus escolheu um lugar de morte para inaugurar a vida eterna. Ele escolheu o desprezado, o marginalizado. A cruz foi erguida entre criminosos para mostrar que ninguém está longe demais da graça. Nem você, nem seus filhos, nem quem você já deu por perdido. Gólgota também nos lembra que o sofrimento não é o fim, que há algo além do sangue, que por trás da dor, há glória. Que a cruz é o caminho, mas a ressurreição é a resposta. E se você carrega um fardo pesado, olhe para a cruz, porque ali foi pago o preço. Ali o cordeiro foi imolado, e por causa dele você pode viver livre. Mas não se engane, carregar a cruz continua sendo parte do chamado. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8,34. Isso não é poesia, é realidade espiritual. Seguir Cristo exige entrega, mas ao mesmo tempo é a única estrada que leva à eternidade. A cruz continua sendo escândalo para muitos, mas para os que creem, é poder, é redenção, é vida. E mesmo coberta de mármore, a pedra do Gólgota ainda pulsa. Ainda carrega a memória daquele dia em que o Filho de Deus foi levantado, não para ser derrotado, mas para atrair todos a si. E se você chegou até aqui, talvez sinta algo queimando no peito, porque há um chamado, uma lembrança, um convite silencioso vindo daquele monte, para voltar, para crer, para começar de novo. Agora que você percorreu esses lugares com o coração desperto, pare e reflita. Em qual ponto da jornada você está? Está esperando algo nascer, como em Belém? Ou tentando dizer um novo sim, como em Nazaré? Está enfrentando silêncio e frieza, como Cafarnaum? Ou buscando um novo começo, como nas águas do Jordão? Está lutando em oração, como em Getsêmani? Ou carregando uma cruz que parece pesada demais, como no Gólgota? Cada lugar nos fala. Cada pedra carrega uma mensagem. E a verdade é simples, mas profunda. O mesmo Jesus que pisou essa terra ainda caminha ao seu lado. Mas a pergunta que ele faz é a mesma de antes. Você está pronto para me seguir até o fim? Não deixe que essas revelações virem apenas mais um vídeo na memória. Viva o que aprendeu. Ore, medite. Visite esses lugares em espírito todos os dias e permita que o mesmo Deus que agiu ali transforme a sua história. Se essa mensagem tocou o seu coração, inscreva-se no canal e ative as notificações. Ainda há muito mais para descobrir sobre o reino, e talvez o próximo vídeo seja exatamente o que sua alma precisa ouvir.